Você sabe por que a barra de chocolate ela fica menor a cada ano que passa? Olá pessoal, César falando. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou explicar o porquê que o ovo de Páscoa e a barra de chocolate ela fica mais amarga com o passar do tempo. Não é por adição de cacau, não é pelo aumento do teor de cacau, é pelo aumento do preço. Mas antes, eu já peço que se inscreva aí no canal, deixa o seu like e ativa as notificações, porque assim você acompanha tudo o que acontece aqui no canal. E se você está acompanhando esse vídeo, é porque você tem interesse. Então, o meu propósito aqui é tratar um pouco de economia, finanças, negócios, mas o canal vai ser mais focado para a área de marketing digital, principalmente o tráfego pago. Mas eu também trago outros assuntos que são relevantes tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, porque a gente tem quem vende alguma coisa de um lado e quem compra na outra ponta. Então, isso é importante para ambas as partes. Pensando nisso, eu trouxe esse tema. A gente vai entrar na época de Páscoa. Eu trouxe esse tema para falar um pouco em relação ao preço do ovo de Páscoa. A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando algum produto diminui de tamanho ou de peso é que a empresa ela está tentando lucrar em cima disso. Isso se deve à educação que é péssima e afeta várias outras áreas, como a própria falta de leitura, que é a busca pelo conhecimento. Nós não aprendemos a desenvolver o hábito de leitura na escola e acaba que isso impede a gente de adquirir um certo conhecimento. Normalmente a gente estuda ali para passar uma prova, tirar uma nota melhor e etc. E quando passa esse período, o cérebro acaba ali tentando se livrar dessa experiência, porque não é uma experiência muito agradável. A média de leitura do brasileiro ela é muito baixa. Outros países, por exemplo, é 8, 10 livros ao ano, enquanto o brasileiro tem uma média de 2 livros ao ano. A gente comparando aí vê que é muito baixo. Mas por que o produto diminui de tamanho ou de peso e continua com o mesmo preço? Isso é bem simples de explicar. Isso é o efeito da inflação. Mas antes de explicar o que é inflação e exemplificar que a culpa dos produtos diminuírem de tamanho ou de peso e continuar com o mesmo preço não é simplesmente uma questão de que as empresas querem lucrar mais em cima disso, vamos voltar um pouquinho ao passado. Sem dúvidas que o preço de um carro popular em 2010 ele era bem menor do que o que é hoje. Tudo bem que a tecnologia evolui, novos itens de segurança implementados ao carro, mas mesmo assim a nossa percepção de aumento do preço, hoje a gente tem uma percepção que o preço ele é bem maior do que lá em 2010. Mas não só o carro, combustível, alimento, ovo de Páscoa, já que é o tema aqui, né? E claro, a própria barrinha de chocolate, porque a gente está falando de ovo de Páscoa, estamos entrando na época da Páscoa, e como eu não tenho ovo, eu tenho uma barra aqui, peguei ela como exemplo. Mas lá em 2010, eu acredito que você conhece alguém, não é um supermercado, não é uma empresa, mas essa pessoa fazia ou ainda faz salgado, doce, o próprio ovo de chocolate nesse período de Páscoa o pessoal sempre faz, brigadeiro, bolinho de pote, e percebeu que essa pessoa também aumentou os preços dos seus produtos. Mesmo conhecendo uma pessoa, e essa pessoa não é uma empresa, às vezes essa pessoa é até sua vizinha, você percebeu que o preço dos produtos dela, seja um ovo, um salgado ou um doce, aumentaram de preço. Isso acontece porque quem produz algo sempre precisa repassar o custo da sua produção. Isso acontece sempre que há o efeito da inflação ou que a carga de imposto em cima dos bens que a pessoa, dos insumos que a pessoa usa para fazer o doce ou o salgado, elas aumentam. Então a pessoa tem que passar o custo desse imposto que acaba aumentando o preço do produto final. E isso não é ganância e muito menos ainda lucrar em cima de tudo. Para ficar mais claro que a questão do aumento de preços não é culpa das empresas, a gente pode pegar um exemplo agora recente, atual, que é a taxação dos e-commerce chineses. A Shein, Shopee, AliExpress. Não foram as empresas que aumentaram os preços dos seus produtos, mas sim o governo que aumentou o imposto em relação a esses produtos. Ele faz isso para arrecadar dinheiro para custear com seus gastos.
Percebeu que o vilão aqui não são as empresas e sim o próprio Estado? Diante disso, algumas empresas escolhem diminuir a quantidade do produto e não repassar o custo de um imposto na forma do aumento de preço. Continua o preço que era antes, só que agora com um produto um pouco menor. Assim, ela diminui a quantidade do produto, mantendo o preço que era antes, e dessa forma ela consegue deixar o produto acessível para a maior quantidade de pessoas possível pelo mesmo preço de antes. Mas na prática, nós perdemos o poder de compra de qualquer jeito. O que comprava X anteriormente, agora compra X menos. A inflação, de forma bem resumida, ela é o aumento da moeda, o papel moeda que a gente é o real, se fosse Estados Unidos, por exemplo, seria o dólar, ou em outras palavras, a expansão monetária. Isso acontece quando o Estado precisa imprimir dinheiro, normalmente acontece, em uma escala maior, quando o Estado precisa imprimir dinheiro para cumprir alguma promessa de alguma coisa que o governo prometeu, que algum serviço grátis, algum benefício grátis. Na prática, o efeito percebido da inflação é o aumento generalizado dos preços. Tudo fica mais caro, o alimento fica mais caro, vestuário fica mais caro, bebida fica mais caro, enfim, tudo que é negociado naquela moeda que sofreu uma expansão monetária fica mais caro por causa da desvalorização da moeda. Por isso que a gente tem essa percepção do aumento de preços. Para ficar mais fácil o entendimento, pense em um suco Tang, aquele pacotinho lá e vem marcando o que faz 1 litro de suco o pacotinho, e você pega e dilui aquele pacotinho em 2 litros d'água. Automaticamente a qualidade do suco diminui, o sabor do suco diminui, a quantidade de nutrientes por copo diminui, o gosto do suco diminui, o doce do suco diminui. A mesma coisa acontece quando o governo decide imprimir dinheiro. O dinheiro perde as suas qualidades e ele perde as suas características iniciais, afetando diretamente o poder de compra. Assim como o pacote de suco, que é para 1 litro, diluído em 2 litros d'água, ele perde a sua qualidade, quando há expansão monetária, o dinheiro perde as suas características e ele já não compra mais a mesma quantidade de itens pelo mesmo preço de antes. Então a gente vai precisar de mais dinheiro para comprar o mesmo item de antes. Tem esse livro aqui, As 6 Lições, do Ludwig von Mises. Ele é um livro pequeno, ele é muito bom para quem quiser entender mais. Eu super indico esse livro aqui. O nome do livro são 6 lições, porque eles citam 6 lições aqui de economia, e entre essas 6 lições está também a questão da inflação. Não existe nada grátis dado pelo Estado, pelo governo. Sempre que o governo promete alguma coisa, seja saúde, educação, segurança, qualquer tipo de benefício, ele sempre vai precisar tirar de algum lugar primeiro para depois dar. E quando ele dá muito menos do que a metade, em torno de 20%. Se ele tira R$1, deve dar de volta aí em bens e serviços, dá entre aspas, uns 20 centavos. E onde que ele vai tirar isso? É do meu, é do seu, é do nosso bolso. A forma mais simples, a forma mais eficaz para o governo fazer isso é através da expansão monetária, que isso gera inflação, e a inflação, o efeito percebido dela é o aumento generalizado dos preços. Dessa forma, o governo ele sempre prejudica quem ele mais fala que vai ajudar, que são os pobres. O vídeo de hoje ele acaba aqui. Deixa o seu like se você gostou, comenta aí alguma coisa se você já entendia o que era a inflação, ou se você não entendia e achou legal. Enfim, deixa o seu feedback e se inscreve no canal e ativa as notificações para você acompanhar os próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!